Said you would do. And you didn't even know it. You had no fucking clue. Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times come again no more. Where we seek mirth and beauty. Oh, yeah. Pow! Oh, baby! Oh, nice technique, ninja style. Rolling out. I can do that. Right behind you. Gotcha! Blowy! Yeah. That one hurt. Copy that. Thought I smelled Peggy.
Let's put that down. Your safety's still up, dick for brains. Jeez! Ugh. Fuck! You're my hit! Ah! Acabou, criança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O carro. Vai. A gente precisa sair da base. Vai. Vai. Hudson, você atrás. Vamos. Ele tava certo. Cala essa porra! Eu sabia. Vai. Minha Nossa Senhora, filho. Viu as merda? Onde quer que seja o que estiver fazendo, vá pro bunker, agora! Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos morrer. Dirige! Leva a gente pro bunker, vai! Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Jesus. Olha a estrada! Os passos, merda! Ele tava certo, porra! Atenção! Vira a volta! Continue indo! A gente vai queimar pelos nossos pecados! Vamos arder no inferno por tudo que a gente fez! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é teu voto! Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, ore na hora da nossa morte! Amém! Não vamos conseguir! Cuidado!
Sabe o que significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. E o mais importante, significa que eu estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Trying to be a messiah. I'm coming in for an attack run.